Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina. Vamos para mais uma aula de biologia e o tema de hoje é invertebrados, só que os artrópodes, a segunda parte. Vamos lá? Então, objetivos, né? Hoje a gente vai conhecer a classificação dos representantes do filo artrópodes atuais, né? Reconhecer a importância ecológica e sanitária desses animais, tá? Então, vamos começar com uma reportagem. Ipamig desenvolve projeto para controle biológico de gafanhotos. Então, a nuvem de gafanhotos, Esquistocerca cancellata, né, o servile, é um ortóptera, né, acridide, que avança pela Argentina e, né, se aproxima do sul do Brasil, ameaçando a agricultura da região, tornou-se uma notícia preocupante nos últimos dias. Então, olha só, aqui tem uma nuvem de gafanhotos. O que é uma nuvem de gafanhotos? É uma quantidade grande desses insetos, né, que vêm se aproximando e andam juntos, né, têm o hábito de ficar juntos ali para poder se alimentar. Qual que é o problema de uma chuva de gafanhotos, né, de uma nuvem de gafanhotos? É que daí eles vão se alimentar de toda uma produção, né, da agricultura e pode gerar muito prejuízo, certo? Acabou virando notícia, por quê? Porque destruiu várias regiões, né, várias produções ali dentro da agricultura, então, por exemplo, na produção das bananas ali, certo? E a Ipamig, que é essa, né, empresa, né, de Minas Gerais, ela vem desenvolvendo um programa, né, de controle biológico desse gafanhoto. O que é um controle biológico? É você utilizar, por exemplo, um ser vivo para controlar outro ser vivo. Então, por exemplo, utilizar outros animais que se alimentam destes, que causam um problema, para reduzir o problema com esses animais. Então, o trabalho é descobrir qual é o animal que se alimenta prioritariamente de gafanhotos, para daí você conseguir fazer esse controle biológico. Esse é apenas um exemplo, né? Existem vários outros tipos, né? Mas o controle biológico basicamente é esse, você utilizar um ser vivo para controlar outro ser vivo, para controlar alguma doença causada por ser vivo, por exemplo, certo? Assim você evita, por exemplo, a utilização excessiva de agrotóxicos, tá? Agrotóxicos são aqueles pesticidas, né, que servem para matar ou, né, eliminar ou afastar predadores, certo? Só que pode causar diversos prejuízos no solo, na água e tudo mais, né? Então, quando você utiliza um controle biológico, é muito mais seguro, né, quando se trata de alimentos, ok? Você já aprendeu que existem diversos grupos de animais invertebrados e que cada grupo tem as suas particularidades, mas já parou para pensar qual a importância dos insetos e de outros artrópodes? A gente vem de novo com essa pergunta, né? Por que será que existem as moscas? Por que será que existem pernilongo, né? Esses animaizinhos, né? O mosquito da dengue? Será que eles estão aí só para se alimentar do nosso sangue? Novamente, a gente tem que dizer que, na verdade, os seres vivos, a importância deles não tem a ver com nós humanos, né? A gente tem que enxergar a importância do ser vivo para o ambiente em que ele está inserido, né? Todos estamos inseridos numa teia alimentar gigantesca dentro do planeta, certo? Então, todos os seres vivos têm a sua importância e a gente não pode, né, negar isso daí, tá? A gente não pode ficar nessa de achar que o ser vivo tem que ter alguma importância para nós humanos, porque não é esse o objetivo, né? O objetivo de vida desse ser vivo é a importância ali no ambiente, no meio em que ele vive, ok? Bom, dentro do grupo dos artrópodes, a gente tem várias subdivisões, né? O que eles têm em comum é que todos eles têm patas articuladas, são artrópodes, né? São pés articulados, todos esses grupos, né? O que vai diferenciar um grupo do outro são algumas pequenas características, né? Que uns têm e outros não têm. Por exemplo, né? Aqui separa aqueles que têm mandíbula, né? Mandibulata, né? Tá? Aqui tem aqueles com traqueia, miriápoda, que é essa subdivisão aqui, são aqueles que têm o corpo todo segmentado, com várias patas, tá? Aracnida estaria aqui nessa área, né? Entre escorpiões, aracnida, opiliões, ácaros, tá? E lipoctena, que separa aqui o restante, são aqueles que não têm uma pata sensorial, digamos assim, tá?
tá? Que daí vai ter algo sensorial a menos do que outras espécies. Então são características que vão separar, certo? E é através dessas características que a gente consegue montar aí essa árvore filogenética. Lembrando que o ancestral sempre está aqui embaixo, né? O ancestral comum entre eles, né? A característica que une todos eles é justamente esses pés articulados, ok? Bom, classificação. A classificação dentro dos diversos grupos de artrópodes a gente vê, por exemplo, pela divisão do corpo. Então, alguns vão ter 3 divisões, outros vão ter 2, né? O número de apêndices, né? Quantas antenas, quantas pernas, né? Quantas patas cada um vai ter, vai separá-los por classes, tá? Então, principalmente a gente tem ali a classe aracnida, quilópoda, crustácea, diplópoda e insecta. Esses são os artrópodes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma das classes, algumas características principais. Começando aqui pelos insetos, né? A classe insecta. Então, eles podem ou não possuir asas, tá? E o aparelho bucal é variado. Então, aqui quando você olha na cabeça dos insetos, né? Cada um vai ter um aparelho bucal diferenciado. Por quê? Por conta da sua alimentação. Então, por exemplo, lepidópteros, né? Que são borboletas, né? Mariposas, elas têm aquele aparelho bucal que tem como se fosse um canudinho que forma curvas, né? Que ela estica quando vai se alimentar do néctar das flores. Então, cada inseto vai ter um aparelho bucal diferenciado de acordo com o tipo de alimentação, certo? Dentro desse grupo, a gente tem 3 divisões no corpo, tá? Então, divide-se em cabeça, tórax e abdômen, 3 partes. Na cabeça, podem ter 2 antenas e 2 olhos, tá? E o aparelho bucal. Aqui nesse GIF está mostrando da mosquinha, tá? O tórax pode ter asas ou não, então um número de 2, de 4 ou nenhuma. E 3 pares de pernas. Então, lembrando, insetos, corpo dividido em 3 partes, 3 pares de patas de cada lado, tá? E o abdômen é que ficam os órgãos, tá? As patas, as pernas sempre vão ficar no tórax. Dentro desse grupo ainda a gente vai ter a respiração por traqueia, né? Traqueal, tá? E o sangue não vai transportar gases, lembrando que a circulação é aberta, né? Então, o sangue ele vai se misturar, né? Vai sair dos vasos sanguíneos, vai entrar entre os órgãos para depois voltar para os vasos sanguíneos, certo? Então aqui a gente tem o esqueminha, né, do oxigênio entrando, passa aqui pela traqueia, vai para as células e retorna aqui, né, pela traqueia também o gás carbônico, certo? Aqui, nessa outra imagem, está mostrando os espiráculos, né, por onde entra ali, a traqueia também, né, onde entra os gases, tá? Então, ó, espiráculo é essa abertura por onde vai sair ali oxigênio, gás carbônico e tudo mais, tá? E o tubo traqueal ali. As células epiteliais, né, que revestem o corpo desse ser vivo, dos insetos, tá bom? Bom, a classe crustácea, né? Então falamos dos insetos, agora vamos falar dos crustáceos. A classe crustácea compreende aqueles animaizinhos que vivem principalmente na água ou no solo úmido, né? Tá? Então podem ser aquáticos e terrestres, mas esses terrestres eles preferem solo mais úmido. Por isso que o tatuzinho, tatu-bola, que é esse da imagem ali, que é um crustáceo, a gente encontra principalmente embaixo, né, de rochas e tudo mais, porque ele gosta de ambientes úmidos, tá? O exoesqueleto desses animaizinhos é de cálcio, tá? Tem 5 pares de pernas, então diferente dos insetos que tinham 3, eles têm 5, tá? E o corpo é dividido em 2 partes, o cefalotórax e o abdômen, ok? Na classe crustácea, a gente tem o caranguejo, a lagosta, o camarão, as cracas, o tatuzinho de jardim, e o corpo deles é formado, né, principalmente de caranguejo e lagosta, em 2 tagmas, que daí é o cefalotórax e o abdômen. Além disso, né, caranguejo, siri, ele vai ter essas garras aqui, que serve para, né, poder se defender e também para caçar, né, ir atrás do seu alimento, agarrar o alimento, ok? Outra classe agora é a classe aracnida. Na classe aracnida a gente tem vários seres vivos, não só as aranhas, tá? São animais terrestres, possuem pedipalpos, né? Que são umas patinhas próximas ali da cabeça que vão ser sensoriais, né? Que conseguem perceber o ambiente. Tem as quelíceras, né? Que fazem aquele trabalho de capturar as presas, tá? Como aqui na aranha armadeira. O corpo é dividido entre cefalotórax e abdômen e diferente dos crustáceos, diferente dos insetos,
Aracnidas têm 4 pares de patas, de pernas em cada lado, então são 8, né? O número total de 8, 4 de cada lado. Ali está mostrando um ácaro, que sim, é um aracnida, tá? E aranha, ok? Bom, vamos para a primeira atividade então, né? Uma criança achou em seu quarto um animal estranho que possuía um par de antenas e o corpo alongado, com vários segmentos, como desse da imagem aqui, né? Cada segmento era possível observar 2 pares de pernas. Ele então resolveu chamar sua mãe para verificar se ser que era aquele. A mãe respondeu sem hesitar que se tratava de um inseto comum e que não havia motivo para temê-lo. Será que a mãe estava correta? Olha a imagem. Pensa nas características do inseto que eu passei para você agora há pouco. Já volto com a resposta. E aí, será que é um inseto mesmo?
Não é, né? Os insetos, eles têm o corpo é dividido em 3 partes, né? Esse daqui não é. Exatamente, não é, tá? Então, os insetos têm 3 pares de pernas e o corpo dividido em 3 partes. Diferente desse animalzinho que ele viu, tá? Esse animalzinho é justamente de um dos grupos que a gente vai comentar daqui a pouco, tá? Então, não é inseto porque não tem 3 pares de pernas e também não tem, né, o corpo dividido em 3 partes, tá? Na verdade, aquilo ali era uma lacraia, ok? Classe aracnida, mais um exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Então aqui nós temos os ocelos, né, que formam aqui, né, seriam as quelíceras, tá? E os pedipalpos ali sensitivos. Uma imagem mais bonitinha, mais aproximada para você ver. As aranhas são bonitinhas, não são? Bom, a classe quilópoda, que é justamente daquele animalzinho que apareceu no exercício, né? Eles são carnívoros e predadores, tá? Possuem veneno, né? Nessas forcípulas aqui atrás, tá? O corpo é dividido entre cabeça e abdômen, tem um pares de pernas por segmento e um par de antenas longas. Então, como você pode ver aqui na imagem, né, tem essas 2 antenas, cada segmento tem 2 pares, né, tem um par de pernas, então uma de cada lado, além das forcípulas ali, que vão ter o veneno. Então, sim, é um animalzinho que a gente não deve encostar, porque ele tem esse veneno, tá? Não chega a ser um veneno muito perigoso, mas como é um animal que se esconde, né, fica no chão, ele oferece mais risco para crianças pequenas, né, que estão engatinhando e tudo mais, e que podem levar, né, uma ferroada desse animalzinho aí. E o veneno, ele não chega a ser muito perigoso, mas para crianças que são mais alérgicas, pessoas mais alérgicas, daí sim oferece um risco maior, ok? Então, não pegue nesse animalzinho, tá? A classe diplópoda, esses sim são inofensivos, né? Eles são herbívoros, quer dizer que se alimentam de plantas, tá? Se enrolam sob ameaça. A cabeça, o corpo, né, dividido entre cabeça e abdômen, tem 2 pares de pernas por segmento e um par de antenas curtas, né? O exemplo desse grupo aqui é o piolho de cobra, que é justamente esse que está aparecendo aqui na imagem, tá? Então, ele é inofensivo, ele não tem nenhum veneno que vai causar, né? O contato com ele pode causar algumas manchas no corpo ali locais, mas que saem com o tempo, certo? Mas não oferece nenhum risco à saúde humana, ok? Entre diplópodos e quilópodos, né? Quilópodes seriam as centopeias e lacraias, tá? Tem um par de pernas por segmento e os diplópodes, piolho de cobra ou embuá, 2 pares em cada segmento. Então eles vai ter o dobro de patinhas ali em cada um dos segmentos. É isso que diferencia um do outro. Além do que a gente pode ver, né, que tem o quilópode tem essas 2 antenas bem grandes, né, coisa que diplópode não tem, certo? Por isso que é mais fácil de identificar. Com relação à importância ecológica desse grupo, né, dessas classes todos de seres vivos, tá? Então a gente sabe que os artrópodes são aqueles que, né, tomaram conta do planeta todo quase, não é mesmo? Então eles podem ser predadores ou presas, tá? Então estão inseridos na cadeia alimentar, fazem a reciclagem de nutrientes, então ajudam, né, na reciclagem de nutrientes. Tem uma importância econômica entre humanos, claro. Podem ser pragas ou polinizadores, auxiliando nas plantas. Podem atuar no controle biológico, como aquele caso no início da aula, né? O bicho da seda, por exemplo, tem uma importância muito grande porque ele produz a seda, o tecido seda, tá? E também atuam na alimentação, então tem vários desses grupos, vários representantes dos artrópodes que estão presentes na alimentação humana, por exemplo, o caranguejo siri, não é mesmo? Ok? Além disso, tem uma importância médica, porque, né, nós temos vários insetos que são vetores de doenças, tá? Alguns podem ser parasitas e alguns são peçonhentos, como a lacraia, por exemplo. Ok? Vamos para a segunda atividade, então. O caranguejo eremita é uma espécie de crustáceo que possui o pléon mole e assimétrico e que se protege abrigando-se em conchas de moluscos abandonadas ou estruturas semelhantes. Observe abaixo e descreva o que está chamando a atenção nessa imagem. Pléon mole é o que a gente chama de, o corpo dele é mole, né? Ele tem o exoesqueleto, mas ao longo do corpo ele ainda precisaria de mais uma proteção, certo? Então, observe essa imagem. O que te chama a tua atenção? Mais um pouquinho e eu já volto com as dicas.
Alguma coisa chamou sua atenção? Pois é, nós temos um animalzinho aqui, natural, e que está usando um copinho plástico para proteger o seu corpo. Por que será que ele está usando esse copinho plástico, né? É porque, né, a gente tem um problema muito grande com o lixo nos oceanos, né? Então o caranguejo está usando uma tampa plástica, provavelmente talvez de pasta de dente, né, ou copinho, demonstra um grande problema com o lixo plástico depositado, né? Então esse lixo que é deixado nas praias, né, o lixo que não tem o descarte correto, não é mesmo, que acaba indo para as praias, para o oceano, vai de um local para outro, viajando pelo oceano também. E, né, quando a gente encontra animais aí utilizando um plástico para proteger o seu corpo ao invés de algo natural, é algo preocupante, a gente precisa se preocupar sim, né? O problema do lixo é muito grande. Então, nessa aula a gente aprendeu a reconhecer, né, as diferentes classes de artrópodes, além de compreendermos sua importância ecológica para o planeta, entre eles também, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.